Amém? Livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 18, a criação da mulher. Glória a Deus. Aqui fala sobre a criação, aqui fala sobre, glória a Deus, quando Deus estava fazendo as coisas. No livro de Gênesis, os irmãos sabem que foi escrito por Moisés, né? E como Moisés sabia disso? Porque Moisés escreveu isso aqui na saída do Egito, no deserto. No período que Moisés estava no deserto, Moisés escreveu o livro de Gênesis. E como Moisés sabia disso, né? Nós sabemos que Moisés ficou 40 dias no monte falando com Deus. 40 dias Moisés ficou em oração e jejum no monte falando com Deus. E nesses 40 dias, irmãos, foi muita conversas. Amém? E Deus contou toda a história, eu tenho certeza de tudo. Deus contou para Moisés, revelou tudo para Moisés, para que Moisés viesse escrever e deixar para nós as escrituras, para que nós podemos alcançar hoje a nossa salvação. Amém? Então Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim, versículo 18: E disse-lhe o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei uma disjuntora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para este ver como chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isto foi o seu nome. Adão, pois, o nome de todos os gados, as aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava uma disjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: Este agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, e pega-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, aqui nós encontramos na tua presença, ó Pai, para louvar e glorificar o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e possa falar conosco através desta palavra, em nome do Senhor. Pode sentar. Irmãos, aqui está a palavra de Deus, né? Gênesis, escrito por Moisés. Glória a Deus. Tenho certeza que foi uma revelação de Deus a Moisés, né? Moisés escrevendo aqui sobre a criação. Quando Deus fez, irmão, glória a Jesus, o mundo, né? Gênesis mostra aqui que Deus fez tudo que está nesse mundo aqui, glória a Deus, e também o homem, né? O homem, Deus fez com as suas próprias mãos. Você vai ver, glória a Jesus, mais para trás aqui, você vai ver que o homem foi tomado do pó da terra, né? E formados o homem. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossas semelhanças. Glória a Deus. Deus fez o homem da maneira que Deus é. E a Bíblia diz, irmãos, que ele soprou naquele boneco que ele fez de barro, na sua narina, e deu fogo de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E a Bíblia nos mostra aqui, glória a Deus, que tudo, glória a Jesus, que Deus tinha criado sobre a terra, bem feito, Deus ainda não tinha colocado o nome. Por isso que está dizendo aqui, né? E havendo por o Senhor formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe Adão para que este o chamasse. E tudo que Adão chamou, alma vivente, e isto foi o seu nome. Então Deus fez o homem já com uma sabedoria tremenda, porque tudo que Adão falou, né? Ele ia chegando e apontando pelos animais, dizendo: esse vai chamar tal nome, o leão, né? O tigre. Tudo hoje, glória a Jesus, o nome que tem nos bichos foi dado por Adão. Aleluia. Sem irmãos, glória a Jesus, Adão nunca tem visto nada. Mas Adão, quando Deus termina
Jesus de fazer o Adão, que ele coloca o Adão dentro do jardim, traz e mostra os animais para ele, disse: você colocará o nome desses animais. Então Adão agora vai lá e coloca o nome de todos os animais. Olha a sabedoria que Deus tinha dado para Jesus, né, no momento que ele criou o homem. E a Bíblia nos mostra que mais: e Adão pôs o nome de todos os gados do céu, dos animais do campo. Mas para o homem não se achava, glória a Jesus, uma disjuntora, quer dizer, não achava-se uma companheira. Todos os animais já tinham uma companheira, tudo. Quando Deus criou os animais, ele já fez macho e fêmeas. Mas quando ele fez o Adão, glória a Deus, ele só fez o homem. Amém? E Deus olhou para tudo e não achou uma companheira para Adão. Veja bem o que agora que diz aqui: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e adormeceu, e tomou uma das suas costelas, glória a Deus, cerrou, a Bíblia está dizendo aqui, e ali ele formou-se a mulher. Amém? Glória a Deus. Deus fez o homem, glória a Jesus, e também fez a primeira cirurgia. Se você for olhar para esse lado, Deus foi lá, glória a Deus, anestesiou Adão, fez ele dormir. Amém? Pegou a sua costela, cerrou e formou-se a Evas. Glória a Jesus, uma mulher que depois chamaria Evas, e apresentou a Adão. Olha o que diz aqui: e da costela que Deus tomou do homem, formou-se a mulher e trouxe Adão. Naquele momento Adão nunca tinha visto outros, glória a Jesus, senão Deus, nem somente. Mas olha bem que quando Adão viu a Eva, então disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Amém? Ele fez tipo uma poesia já para ela, né? No momento que ele viu a Eva, a sua companheira, ele amou. Glória a Jesus, ele ficou alegre. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Aleluia, porque ele sabia que aquele ali seria, glória a Jesus, aqui que ia acompanhar ele em todo momento das suas vidas. Aí disse mais: portanto deixa o homem, o pai e a mãe, e une-se a sua mulher, e agora não é mais uma só carne, não é mais uma carne, uma diferente da outra, mas agora uma só carne. E continua até no dia de hoje. No momento que o homem, que a mulher se junta, que se casa, se torna-se uma só carne na presença de Deus. Amém? E veja bem aqui, e a Bíblia nos mostra aqui, ó, dizendo assim: ambos estavam nus, né? Tanto Adão como Eva andavam nus dentro do jardim, era como os animais, não tinha vergonha. Amém? Glória a Deus. Por que os animais não têm vergonha? O animal não tem vergonha, ele não está nem aí. Glória a Jesus, porque ele não tem pecados. Amém? E Adão também, glória a Jesus, vivia no jardim tranquilos, glória a Deus, nu, porque eles não enxergavam a sua nudez. Não, eles não tinham vergonhas, porque eles eram perfeitos, não tinha maldade sobre os seus olhos ainda. Glória a Deus, porque era uma criação perfeita de Deus. Deus tanto fez o Adão como fez a Eva. Ele fez perfeita, de um coração limpo, de olhos limpos, glória a Jesus, pensamento puro, não sabia maldade, não conhecia maldade, não conhecia o errado, e somente conhecia a criação de Deus. Glória a Deus, as maravilhas, porque estavam dentro de um jardim, cercado de animais. Glória a Deus, que talvez convivia junto com eles ali, naqueles jardins, todos os frutos das árvores para eles comer. Glória a Deus. E ali Deus, a Bíblia diz que Deus tinha prazer na virada do dia de conversar com Adão, conversar com a Eva, a sua criação, aquilo que ele tinha feito, a sua imagem, a sua semelhança. Deus tinha prazer de vir falar com eles. Amém? Deus criou a terra e fez o homem e entregou nas suas mãos. E veja bem aqui, irmãos, que nesse instante agora, no capítulo 3, agora você vai entender. Glória a Jesus. E a serpente, né, que Deus tinha criado, que é a cobra, a Bíblia diz que serpente, glória a Deus, era, olha o que diz, e a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
né? Era a mais astuta, quer dizer que era as mais para frente. Glória a Deus, a serpente. Glória a Deus. A Bíblia não fala aqui, irmão, que os animais falavam, mas dá para entender, glória a Jesus, que tanto Adão como a Eva talvez conversava com os animais e entendia os animais. Glória a Jesus. Porque aqui a Bíblia está mostrando aqui, irmão, que a serpente, ela conversou com a Eva. Amém? As pessoas podem dizer, mas ela foi usada por Satanás. O diabo foi lá e usou a serpente e através da serpente falou com a Eva. A Bíblia não está dizendo aqui que o diabo, quando Jesus usou a serpente, está dizendo que a serpente é astuta. Glória a Deus, sim, foi manipulado por Satanás, pelos inimigos. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que a serpente então falou com a Eva. Olha o que diz aqui. E diz assim, ó: a serpente é a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este disse à mulher: assim que Deus disse, não comerá de todas as aves do jardim? Ela conversando, a serpente agora glória a Deus, conversando com a Eva, né? Dizendo: olha, Deus não falou, glória a Deus, para comer de todos os frutos da árvore do jardim? Todos os frutos vocês podem comer? Mas olha a resposta aqui nesse instante da mulher. Então disse a mulher à serpente: de todos os frutos da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comerá dela, nem tocará, para que não morras. Amém? Naquele instante, glória a Deus, a serpente disse para ela que todos os frutos ela poderia comer. Então a Eva disse: não, só tem uma que está no meio do jardim, que essa não podemos tocar e não podemos comer, porque o Senhor falou: se nós tocar e nós comer, morreremos. Amém? Mas olha o que diz aqui, irmãos, glória a Jesus, no versículo 3: mas os frutos da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerá dela e nem tocará, para que não morra. Então a serpente disse: certamente não morrerá, porque Deus sabe, no dia que dela comer, abrirá os vossos olhos, e serei como Deus, saberá o bem e o mal. Amém? Veja bem o que a serpente, glória a Jesus, né, falou para ela: você pode comer sim, pode, você não vai morrer não, você pode tocar naquele fruto. Deus sabe que o dia que você tocar lá naquele fruto, você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, que essa vontade, glória a Jesus, de querer ser sábio, a vontade de ser igual a Deus, né? A vontade de ser mais inteligente do que o outro, isso já é desde o começo do mundo. Amém? A Eva, na verdade, irmãos, ela, glória a Jesus, não tinha pecado, ela não conhecia mais nada senão o jardim, glória a Deus, e Deus veio falar com eles. Mas no momento que a serpente falou para ela: você pode comer sim, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai saber o bem e o mal. Naquele instante ela desejou conhecer e ser, glória a Jesus, como Deus. Amém? E hoje o que acontece no mundo que estamos vivendo é isso: é pessoa querendo ser mais do que o outro em tudo. Amém? Por quê? Por causa do inimigo, por causa de Satanás, que vem colocando isso na mente das pessoas, que as pessoas têm que ser superior a outros. Amém? Aqui, essa serpente usada pelos inimigos, ela disse para Eva que a Eva poderia comer, que não tinha importância, que não ia morrer. Amém? Porque ela ia saber o bem e o mal, glória a Deus, ia ser como Deus, e ela desejou comer então daquele fruto. Olha o que diz aqui: porque Deus sabe, no dia que dela comer, abrirá o vosso olho, e será como Deus, saberá bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradou seus olhos, e desejou para dar entendimento, e deu o seu fruto, e tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja aqui é tudo, irmãos. Amém? Glória a Jesus. A Eva veio com sabedoria tremenda, porque se Adão já era sabido e a Eva foi tirada do Adão, então a Eva também era sábia, só que ela desejava ser mais sábios. E quando a pessoa deseja querer ser mais sabido do que o outro, glória a Jesus,
além daquilo que não pode ser para ele, aonde que ele cai em contradições. Amém? Glória a Deus. Veja bem aqui que a Eva, quando olhou para aquele fruto, disse: não, esse fruto é bom demais, eu vou ser como Deus, eu vou conhecer o bem e o mal. E naquele instante ela desejou comer, ela queria saber, ela queria conhecimentos, mesmo com toda a sabedoria que Deus já tinha dado para elas, ela queria mais ainda. Então naquele instante ela comeu daquele fruto, e não só comeu, mas também deu o fruto para Adão, e Adão comeu. Amém? Olha o que diz mais aqui: então foram abertos os olhos, ambos, conhecendo que estava nu, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. No momento, glória a Deus, que a Eva comeu, não aconteceu nada. Amém? Nada aconteceu. Adão chegou, viu a Eva comendo, né? Talvez Adão ficou também recuado, porque Deus já tinha falado para Adão que não poderia comer daquele fruto, porque senão morreria. Adão olhou, viu que a Eva estava comendo, talvez já tinha comido até metade da fruta, né? E viu que a Eva não estava morta, mas não era aquela morte que Deus estava dizendo, glória a Jesus, que morreria talvez na hora. E ele viu que não tinha acontecido nada com a Eva entregou a fruta para ele e ele comeu. No momento que Adão comeu, o pecado entrou no mundo. Amém? O pecado não entrou no mundo por causa da Eva, glória a Jesus, pela Eva. O pecado entrou no mundo pelo Adão, porque Adão foi o primeiro homem. Por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado vai sair da vida de muitos, que é Jesus Cristo, que nos garante a nossa salvação. Amém? Então veja bem que no momento que Adão toca, glória a Deus, ali naquele momento, naqueles frutos, amém? Naquele momento os olhos deles se abriu, olharam para o outro, estava nu, agora começaram a se envergonhar, amém? E agora o que foram mais que depressas, pegaram folhas e fizeram para si um aventais. Como que se envergonharam? Só tinha só os dois ali. Isso você não vê o que é o pecado, amém? O que é o pecado? Porque só tinha os dois ali. Glória a Jesus, um ficou com vergonha do outro. Glória a Deus, quando viu os dois nus, amém? Porque até naquele momento os olhos deles não eram abertos para aquele ali. Então naquele instante ali, glória a Jesus, né? A Bíblia nos mostra aqui que eles fizeram aventais para si, e na virada do dia Deus vinha falar com eles, amém? Então naquele instante se esconderam, amém? Então disse mais aqui: então ouviu a voz de Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu Adão e a sua mulher na presença de Deus e entre as árvores do jardim. Amém? Eles se esconderam, ficaram envergonhados. O que vamos dizer para Deus? O que vamos dizer para o nosso Criador? Ele falou que não era para nós comer, nós comimos, né? Agora Deus está falando conosco aí, e Deus está dizendo: Adão, onde você está? Deus sabia, Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus estava chamando: aonde você está, Adão? Aonde você está? Ele disse: Senhor, ouvi tua voz, mas eu escondi. Por que você escondeu, Adão? Por quê? Deus sabia porque ele tinha escondido, mas queria saber da boca dele. Ele disse: Senhor, eu escondi porque eu estou nu. Mas como que isso aconteceu, Adão? Amém? Aí Adão disse: a mulher que tu me deste. Então chamou o Senhor Deus Adão e disse: aonde tu está? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim, temi, porque estou nu, escondi-me. Então disse: quem te mostrou que está nu? Comeste da árvore do que eu te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que tu me deste, a companheira. Aí, glória a Jesus, Adão queria justificar: a mulher que tu me deu, e ela me deu fruto e eu comi. Amém? Deus não ficou bravo com a Eva, glória a Jesus, mas perguntou para Eva, olha o que diz aqui. Então disse o Senhor à mulher: que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou. Amém? A serpente me enganou. Glória a Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldito será mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo. Sob o teu vento andará, e o pó comerá todos os dias da tua vida. Porém uma inimizade entre ti e a mulher,
e a sua semente ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Naquele instante ali, irmãos, né? Glória a Jesus, nem a serpente Deus tocou. Glória a Deus, falou que a serpente seria maldita. Você vai ser maldito mais de todos os animais, né? Tu vai rastejar pelo pó, tu vai comer pó da terra, você vai ser maldita. Glória a Deus, você vai ser, vou pôr uma inimizade entre ti e a semente da mulher. Por isso que hoje, irmãos, né, todas as pessoas que vêem uma cobra, ele quer matar. É muito poucas pessoas que dizem que quer ter uma cobra de estimação, mas a maioria quer matar, que seja venenosa, que não seja, parte para cima. Glória a Deus. Deus falou para ela que ela seria maldita. Essa inimizade que Deus disse: olha, você vai ter um inimigo que é o ser humano, né? Que diz assim: agora tudo que te ver, você pode fugir, porque você vai estar correndo risco de vidas. Amém? Por que, irmãos? Tudo, glória a Jesus, isso aconteceu por causa de querer ser mais sábio daquilo que Deus já tinha entregado para eles. Eu digo para os irmãos, quando Deus fez você, Ele já fez você com a sabedoria que você tem para você viver sobre a terra. Amém? Não precisa mais sabedoria, não precisa ser mais inteligente, não. O que você é da maneira que Deus te fez, e da maneira que Deus te fez é da maneira que Deus te quer. Glória a Deus, porque você está ali para adorar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez nas suas vidas. Mas quando o homem, quando a mulher, glória a Jesus, quer ser talvez mais sábios, mais do que os outros, aí o que acontece? Se torna isto, o pecado entra, glória a Deus, e aí começa o sofrimento na vida de muitos e na vida de muitas pessoas. Você imagina, Deus fez o jardim tão bonitos, né? Fez o jardim, fez o Adão com uma sabedoria tão tremenda, colocou o nome de todos os animais, e de repente agora Adão perde tudo aquilo ali. Glória a Deus, porque Deus expulsou. Mais para frente você vai ver aqui que Deus expulsou o Adão do jardim e falou para Eva, né? Primeiro ele falou para Adão: Adão, por causa de ti a terra será maldita. Glória a Deus, por causa de ti a terra será maldita. E virou para Eva e disse: você, Eva, eu multiplicarei as tuas dores de partos. Glória a Deus. E expulsou ele do jardim. Amém? E esse jardim não era na terra. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus expulsou e colocou seus anjos para que eles não voltassem mais para o jardim. E agora eles tiveram que lavrar a terra, né? Lá que eles podiam alcançar com a mão e pegar a fruta e comer. Agora eles tinham que produzir, eles tinham que trabalhar, glória a Deus, plantar, né? Para comer. Eles tinham que batalhar pelas suas comidas. E continua até no dia de hoje. Amém? Por que hoje acontece tantas essas coisas, tudo isso aí? Por causa do pecado, entrou na vida de uma pessoa e contaminou toda a humanidade. Eu digo para você, Deus, irmãos, glória a Jesus, quer novamente, glória a Jesus, né, formar essa aliança com o homem, não só com o homem, com a mulher novamente, trazer novamente o jardim do Éden. Amém? Esse mesmo jardim que ele colocou Adão, que ele colocou a Eva, glória a Deus, ele quer formar novamente. Esse mesmo jardim que está a árvore da vida, amém? Que eu tenho certeza que não estará mais lá a árvore da ciência, glória a Deus, mas vai estar a árvore da vida. Esse mesmo jardim, Deus está preparado, glória a Deus, para o seu povo um dia, viver, aleluia, para que venha conversar com Deus. Deus tinha prazer de vir na virada do dia, conversar com Adão, conversar com a Eva, conversar com eles. Deus tinha prazer e tem até no dia de hoje. Deus tem prazer de conversar com você, de falar com você, amém? Deus tem prazer, porque quando você está falando com Deus, é porque você reconhece que Deus, Ele é misericordioso e bondoso, amém? Para conosco, amém? Olha o que diz aqui, glória a Jesus. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de pelo e os vestiu. Amém? Fez túnicas. Deus não deixou eles com os aventaizinhos que eles tinham feito, não. Deus foi lá e fez túnicas, glória a Deus, para cobrir a sua nudez.
Amém? Deus se preocupa com a nudez do homem, a nudez da mulher. Glória a Deus. Deus podia largar o Adão da maneira que estava, não podia? Deus podia expulsar ele do jardim, já se vira. Glória a Deus, né? Ele já tinha feito seu avental de folha, Deus podia não. A Bíblia diz aqui que Deus fez ele túnicas, glória a Deus, e vestiu ele para não mostrar a sua nudez. E a Bíblia diz aqui, ó, túnicas de pelo e os vestiu. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus quer a pessoa perfeita na sua presença. Amém? Eu digo para você hoje, meu irmão, minha irmã, esse mesmo amor que Deus tinha com Adão, com a Eva, que vinha conversar com eles na virada do dia, Deus tem prazer de falar com você no momento da tua vida, que você dobra teu joelho, que você fala com Deus, quando você está louvando, ou quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Deus tem prazer, amém? Deus tem prazer que você reconheça Deus como um único Salvador. Glória a Deus, que o que você é perfeito na presença de Deus, que você não precisa fazer mais nada. Não, da maneira que você é uma pessoa perfeita, não precisa mais sabedoria, não. Glória a Jesus. Mas Deus me fez tão feia, né? Deus me fez tão feio. Tem pessoas que olham para ele e não concordam da maneira que ele é. Ele vai no espelho, olha para o nariz, não está muito grande, eu vou diminuir, amém? Não, ele olha para o cabelo e diz, não está bom, é liso, eu vou cachear ele. Glória a Jesus. Não, está branco, eu vou pintar ele de preto. Glória a Deus. Não, essa roupa aqui está muito comprida, eu vou encurtar ela mais. Isso não está no plano de Deus, amém? Deus fez você da maneira que você é perfeito. Talvez alguém possa dizer assim, mas que mulher feia, que homem feio. Talvez para aquela pessoa, porque o inimigo, glória a Jesus, coloca nos olhos daquela pessoa. Mas tem pessoas que vão achar você bonito, tem pessoas que vão achar você perfeito. Todo mundo casa, né? Todo mundo casa. Se busca a direção de Deus, todo mundo casa. Então não existe alguém feio. Isso é algo que o inimigo colocou na mente das pessoas. Glória a Jesus. Tem pessoas aí que é belíssimo, que é bonito, mas ele olha para o espelho e o diabo diz, não, você falta algo, você está feio. E a pessoa vai lá e reboca tudo, né? Fica parecendo um defunto. Glória a Jesus. Esse dia eu estava vendo aqui na cidade aqui uma mulher, né, que ela se pintou tanto. Glória a Jesus. Eu encontrei ela na rua. Irmãos, não tem aqueles defuntos que quando vai lá e maquia ele, que fica até pálido, né? Tem uns defuntos lá que eles passam tanta maquiagem, estava daquele tipo. Uma mulher bonita, glória a Jesus, mas pessoas não se contentam. O inimigo, irmãos, põe na mente da pessoa, não, você precisa de mais sabedoria, você precisa de ser mais do que o outro. É o que as pessoas hoje querem. Ele não concorda, glória a Jesus, que, né, com seu irmão, com seu parente, com seu vizinho, não, ele quer ser mais. Glória a Jesus, ele quer ser mais. O homem quer ser mais do que o outro, em tudo. Sempre só conta vantagem mais do que o outro. A mulher, glória a Jesus, ela quer ser mais bonita do que a outras. Existe essa competição no dia que estamos vivendo. Amém? Foi o que a serpente colocou no coração da Eva. A Eva era perfeita, com sabedoria tremenda, amém? E a serpente falou, não, você tem que ter mais sabedoria, você tem que saber agora o bem e o mal, você tem que ser igual a Deus. E aí, glória a Jesus, que ela caiu em contradições. Então veja bem, nós somos perfeitos na presença de Deus. Se alguém olhar para você e chamar você de feio, não importa, você é a imagem de Deus. Se você chama você de feio, está chamando Deus de feio, amém? Porque você é a imagem de Deus, não importa, da maneira que você é a imagem de Deus. Deus te criou, glória a Jesus, então você é perfeito. Não tem esse negócio do inimigo dizer, outra pessoa dizer, não, você é feio, você é horrível. Não, você é perfeito, nós somos perfeitos. Talvez para os olhos de alguém, não, mas para Deus, somos perfeitos. O importante é o nosso coração na presença de Deus. E eu digo para vocês mais: o dia que você subir para a glória, no arrebatamento da igreja do Senhor, hein? Que você recebeu um novo corpo de glórias,
glória a Jesus, você pode ter certeza, irmãos, glória a Deus, que o teu corpo ainda vai ser mais perfeito do que hoje. Amém? Porque eu tenho certeza que vai ser todo mundo igual. Glória a Jesus. Todo mundo vai ser igual, porque todo mundo aí vai estar a glória de Deus sobre eles. Hoje, o que enfeia a pessoa é o pecado. O pecado enfeia o homem. O pecado enfeia a mulher. Você pode ver uma pessoa, quando ele está no mundo, glória a Deus, e quando ele aceita Jesus, a diferença que é, a transformação, a maneira dele agir, a maneira dele falar, a maneira dele conversar, amém? É diferente. Quando ele aceita Jesus de coração, quando ele entrega mesmo para Jesus, que o Espírito de Deus entra na vida dele, que traz luz sobre ele, olha para ele e é perfeito, né? Tudo igual, amém? Vejamos o nosso Jesus, né? Era tão perfeito, né? Igual aos apóstolos, que os soldados disseram: mas como vamos conhecer ele? E como é que vai saber quem é Jesus? Eles viam Jesus pregando diariamente no templo, viam Jesus pregando, glória a Jesus, entre os povos, e eles ainda confundiam. Ele disse: mas como nós vamos chegar lá e entender? Como vamos conhecer quem é ele? Por isso que Judas disse: aquele que obejar ele, este é o Jesus. Por quê? Porque Jesus era igual aos apóstolos, amém? E se você olhar no livro do profeta Isaías, a Bíblia nos mostra ali que Jesus veria como uma terra seca, sem beleza, amém? Sem formosura, que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: olha que galã, que as pessoas olhavam para Jesus e os olhos eram traídos por Jesus, né? Pela boniteza de Jesus. Não, Jesus era qualquer como o outro, né? Com a pele ressecada, né? Da maneira que o judeu era Jesus, não tinha diferença dos seus apóstolos. Não é porque ele era o Messias, que era o Filho de Deus, que era diferente, não. Por que Deus permitiu isso? Porque todo mundo são igual, amém? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que Jesus, irmão, aquele povo não conhecia Jesus, perguntou: mas quem é ele? Como nós vamos conhecer ele? Porque eles talvez podiam prender Pedro, podiam prender Tiago, podiam prender João, né? Porque tudo era parecido. Por quê? Porque no dia da criação, que Deus fez o Adão, né? Você pode ver lá que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava lá? Jesus. Jesus estava com o Pai desde a criação. Então o homem e a mulher foi feito por Jesus, né? A imagem na semelhança de Deus e de Jesus. Então nós, irmãos, somos todos iguais. Talvez pessoas podem ver diferente, mas para Deus não, todo mundo é igual. Se nós temos o Espírito de Deus sobre nossa vida, você pode ter certeza, você é uma pessoa abençoada por Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Fica de pé para nós fazermos uma oração a Deus agora. Vamos apresentar todas as pessoas que pedem oração para nós, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, aonde estiver, oramos. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, mais um culto na tua casa, para adorar o teu nome, agradecer a ti por tudo que o Senhor tem feito conosco, ó Pai. A tua palavra, meu Pai, meu Deus, a perfeição da tua palavra, como o Senhor criou o homem, como o Senhor criou a mulher. Meu Deus, nós sabemos que o pecado entrou no mundo, Senhor. Meu Deus, quando o Senhor veio através do seu Filho Jesus, nos garantindo libertações, nos resgatando novamente para um novo paraíso, ó Pai. Meu Deus, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs que aqui estão, os pedidos de oração por pessoas doentes, enfermas nos hospitais, que estão em intubação, Senhor, que estão entubados, que estão no leito de dor, aonde estiver, essa pessoa que está nos assistindo, Senhor, aonde estiver, ó Pai, o Senhor vai de encontro, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai garantir libertações, o Senhor vai garantir cura, milagre, maravilha, porque o Senhor é perfeito, o Senhor fez o homem perfeito, a mulher perfeita, o Senhor fez sem enfermidade, mas o pecado trouxe enfermidade e a doença. Mas o Senhor pode repreender este mal, Senhor. Meu Deus, repreende essa doença, repreende este mal agora. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.